O que são os infernos aonde Jesus desceu? Meus amigos e minhas amigas, louvado seja Jesus Cristo que nos ama. Você está me acompanhando no estudo do Compêndio do Catecismo da Igreja Católica. Estamos estudando a primeira parte, que é o creio, o credo, isto é, aquela profissão de fé que resume as verdades que acreditamos. E começamos aquela parte que diz assim: Jesus desceu aos infernos, ressuscitou dos mortos no terceiro dia. Daí a razão da pergunta de número 125, que diz assim: o que são os infernos aonde Jesus desceu? Os infernos. Aqui, o importante não é confundir com o inferno, onde estão aqueles que são condenados por livre opção, por não acreditarem a proposta de Deus, por não acreditarem ou não aceitarem os caminhos de Deus, por não aceitarem viver segundo o projeto de Deus. Mas os infernos são também chamados de mansão dos mortos. Esses infernos designam o estado daqueles que, justos ou maus, morreram antes de Cristo. É o estado daqueles que, justos ou maus, morreram antes de Cristo. E para nós é difícil pensar num estado, porque nós sempre temos na frente de nós um lugar, o céu como um lugar, o inferno como um lugar. Mas a eternidade não há dimensão de lugar. Na eternidade não existe isto. Não há dimensão de espaço, tempo, como não há a dimensão de profundidade. É outra realidade. É difícil nós aqui falarmos de uma realidade que não conhecemos e nem conseguimos imaginar. E a fé nos diz que é um estado, uma situação que vivem aqueles bons ou maus, que morreram antes de Cristo. E Cristo, com a sua alma, unida à sua pessoa divina, ele lá dos infernos alcançou os justos, que esperavam o Redentor, para poderem entrar na visão de Deus. Cristo, com a sua redenção, abriu as portas do céu, também para aqueles que viveram antes dele, que viveram honestamente, que viveram esperando a manifestação do Salvador. Se olharmos o Antigo Testamento, nós vamos encontrar uma série de pessoas extraordinárias, de profunda santidade, de grande integridade, de grande senso de justiça, diríamos pessoas santas, e elas então aguardavam nos infernos esta manifestação do Redentor, que foi ao encontro para libertá-las e levá-las ao encontro de Deus Pai. Ou como diz o compêndio, depois de, com a sua morte, ter vencido a morte e ter vencido o diabo, o demônio, que na morte tem um poder, como lemos em Hebreus 2,14. Jesus libertou os justos, que esperavam o Redentor, e abriu-lhes as portas do céu. Ali então, para aqueles que viveram antes de Cristo, era o momento de libertação e de salvação. A redenção de Cristo não atinge, portanto, só aqueles que nasceram e viveram depois da ressurreição, da paixão, depois da sua morte e da sua ressurreição. Não, ela atingiu e beneficiou aqueles que lá nos antecederam no Antigo Testamento e com a sua fidelidade mereceram ser atingidos pela redenção de Cristo.
Agradeçamos, pois, esta maravilhosa obra de salvação do Senhor. Agradeçamos e participemos plenamente desta obra, buscando a nossa santidade. O dom mais precioso que Deus deu ao ser humano foi a liberdade. Por ela podemos dizer sim ou não a Deus, escolher o caminho da vida ou da morte. É grande o desafio e responsabilidade, e por isto que Deus, do amor misericordioso de Santa Faustina, nos diz: eis que a misericórdia de Deus nos deixa você livre para aceitar a oferta do abraço do Pai e a sua graça e a sua intimidade, ou recusar. Você é livre. Para isso, façamos a oração da Divina Misericórdia. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Para isso, peçamos a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. Fique na paz e no amor de Deus.